Por aí, vocês veem que essa injeção de dinheiro do Fed, com esse poder de imprimir o dinheiro, causa crises. Crise da década de 80, que quebrou os países, que quebrou o México, foi por causa dessa injeção do Fed de dinheiro nos bancos, fazendo com que esses oferecessem créditos muito sedutores para os países. Não difere muito do que aconteceu na crise de 2008. Eu vou explicar por quê. O candidato democrata e senador Sanders escreveu um editorial para o The New York Times pedindo à Reserva Federal uma auditoria independente pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos, em base anual. Você acredita ou acreditaria em auditorias feitas pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos ele é refém do poder da sua Reserva Federal? Então, eis um ponto. Uma auditoria feita pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos levantou que a Reserva Federal norte-americana injetou 16 trilhões de dólares nos bancos. Só que essa auditoria nos diz que essa injeção foi feita para salvamento dos bancos, ou seja, para o pós-crise ou durante a crise, não é? Para solucionar a crise de 2008. Só que 16 trilhões de dólares é um montante muito alto, excede o PIB norte-americano, que é de 14 trilhões de dólares mais ou menos. É um montante muito alto para ser destinado somente para a salvação de bancos. Eu tenho uma teoria minha, uma desconfiança minha, de que esse montante, na verdade, não foi usado para o salvamento dos bancos, mas sim para promover a crise de 2008. Eu vou explicar por quê. Assim como na crise da década de 80, havia uma liquidez muito grande também. Os bancos estavam abarrotados de dinheiro. E como o Ciro Gomes nos explica, dinheiro em banco é como pãozinho na padaria. Tem que vender, tem que sair, porque senão cria uma bolha se ele ficar parado ali. É um ambiente insuportável de liquidez para os bancos. De modo que houve uma oferta de crédito muito boa, muito iniciadora e fragilizada. E eram créditos para vários setores, mas principalmente para o setor imobiliário. Não, eram taxas de juros baixas, carência muito longa também, que levou com que as pessoas aceitassem. A demanda imobiliária cresceu muito. Esses créditos, assim como aqueles da década de 70, oferecidos aos países, tinham longas carências, eles eram muito sedutores, ou seja, era um excelente negócio. Assim, criou-se uma demanda muito grande por imóveis. Os preços dos imóveis subiram rapidamente, venceu a carência. E as pessoas não tiveram dinheiro para pagar. E o que aconteceu a partir daí? As pessoas não tinham dinheiro para pagar, elas devolveram os imóveis, criou-se grandes hipotecas. Então eu fico pensando, será que essa auditoria feita pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos não foi, na verdade, para nos desviar a atenção do fato do Fed ter injetado uma quantia, um montante, antes mesmo da crise nos bancos? Pense nisso. E a gente sabe muito bem o que essa crise de 2008 acabou acarretando. Os países da Europa, eles não estavam na crise da dívida. Tinha uma crise da dívida aqui, nos países da América Latina, nos países da África, enfim, naqueles países que foram submetidos aos empréstimos da década de 70. Mas os países da Europa não tinham, porque os juros de lá eram muito baixos. Eles tinham endividamento sim, mas os juros eram muito baixos, não os colocavam em crise. Após a crise de 2008, os países europeus entraram na crise da dívida também.
o que depois nós sabemos da história, que aconteceu com a Grécia, né, etc. e tal. Então nós vemos que a debitocracia, que aconteceu aqui pra gente durante a década de 80, lá na Europa aconteceu mesmo após a crise de 2008. Então, essa injeção do Fed de dinheiro pintado, de dinheiro que não representa riqueza alguma, pode sim ser a grande motivadora das crises. Como vocês perceberam, os cenários anteriores às crises sempre são de abundância. É o modus operandi dos grandes manipuladores do mundo, gerarem crises e quebrarem os países. Mas isso acontece só porque eles têm em mãos o controle da impressão e emissão da única moeda de reserva internacional. Eles criam a liquidez do mesmo modo que geram a instabilidade. As grandes crises sempre tiveram configurações semelhantes. E as três grandes crises, a crise de 29, a crise da década de 80, que nos colocou em linha de fogo à debitocracia, e mais recente a crise de 2008, que colocou os países europeus na crise do endividamento público, tiveram antecedentes de abundância financeira. Agora, notem, todas essas crises, com tal formato, aconteceram depois da criação do Fed, assim como as duas grandes guerras. Coincidência? Eu, Sibeli Laura, desconfio de tudo que venha do Império, inclusive o que aparenta ser bonzinho, como Bernard Sanders, político estadunidense muito apreciado pela esquerda brasileira. Aparentemente, um crítico ferrenho do Fed e defensor de auditorias feitas pelo governo. Mas se isso tudo for uma grande cilada, e se todo o pós-crise de 2008 foi, na verdade, ventilado em tom crítico e de denúncia, tal como conhecemos, somente para nos despistar da natureza das crises, com injeções mastodônticas de dinheiro no sistema financeiro? Eu não confio em nenhuma auditoria feita pelo Departamento de Contabilidade dos Estados Unidos, mesmo que pareça ser independente. 16 trilhões de dólares poderiam ser destinados a causar a crise, bem como, posteriormente, ao salvamento dos bancos. Mas a nós só veio à superfície o que eles deixaram, o pós-crise. Há algo de muito podre no Império Norte-Americano. E isso inclui quem pareça estar limpo. São tantas teorias sobre a crise de 2008 que vou me dar ao luxo de ficar com a minha. Aceito as críticas.